Canal Brasil Pátria do Evangelho, quarta palestra. O porquê dos sofrimentos neste mundo. Lei de causa e efeito. Por que sofre o homem neste mundo? Porque alguns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Porque há homens virtuosos sofrendo ao lado de malvados que prosperam? Será que Deus é culpado por nossa vida não correr da forma que gostaríamos? Será que Deus nos pune? Ou será que a sorte anda desviando do nosso caminho? Relacionamentos amorosos sem sucesso, vida financeira difícil, saúde corporal lastimável, entre tantas outras dificuldades que surgem em nossa vida. Quem será o culpado por tantas infelicidades? E geralmente procuramos identificar sempre alguém ou algo para nos apontarmos. Eles são o nosso problema. Então quem é o culpado? Nada acontece por acaso neste mundo. Deus, criador de todas as leis que regem o universo, houve por bem criar a lei de causa e efeito. Assim, as vicissitudes da vida têm uma causa, e essa causa é, com certeza, muito justa, dadas a bondade e a infinita justiça de Deus. Tais vicissitudes podem ter duas origens. Umas têm sua causa na vida presente, outras em vidas passadas. Ambas são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que a sofrem. Os homens sofrem assim por sua própria culpa. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento, ou por não terem limitado os seus desejos? Entretanto, Deus não impõe ao homem nenhum sofrimento, mas é geralmente a própria consciência do homem que o induz a resgatar suas faltas, praticadas nesta ou noutras vidas. Para tanto, Deus nos propicia a oportunidade de reencarnarmos tantas vezes quantas necessárias, até a plena eliminação de todas nossas faltas, já que seu grande objetivo com relação a cada um de nós é transformar-nos em espíritos perfeitos, espíritos de luz. Assim, não é deixado sem correção nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, que não tenha consequências inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas e expiações, pela maneira de encarar a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Aquele que encara a vida espiritualmente compreende a sua brevidade, sabendo que a mesma passa bem depressa. Em vez de lamentar-se, ele agradece aos céus as dores que o fazem avançar, diminuindo de importância as coisas mundanas e moderando os desejos humanos, podendo, inclusive, ter seus sofrimentos minorados, caso se disponha a praticar o bem, dedicando-se em especial e intensamente a seu próximo. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, essa lhe parece interminável e a dor pesa muito sobre ele, entregando-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. O homem deve assim contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus revés e decepções, adquirindo uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto que com a inveja, o ciúme, a ambição, o egoísmo, etc., voluntariamente se condena à tortura, aumentando as misérias e as angústias da sua curta existência.
A lei de causa e efeito tem assim por objetivo unicamente o bem da criatura. Ela não tem, como muitos pensam, um caráter punitivo, mas sim uma ação educadora, no sentido de fazer o ser reconhecer o seu erro e indicar-lhe o caminho mais curto do acerto. Quando o apóstolo Pedro diz em sua epístola: o amor cobre a multidão de pecados, quer nos ensinar que não é preciso sofrer para resgatarmos uma dívida, mas através do amor podemos atingir o mesmo alvo de uma forma mais ampla e sem dor. Isto porque o objetivo da lei de causa e efeito não é punir. Se pela vivência dos ensinamentos cristãos o ser se redime, então não é preciso sofrer. Causa dos sofrimentos originados nesta vida. Quantas uniões infelizes porque resultaram unicamente do interesse ou da vaidade. Quantas disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos susceptibilidade. Quantas doenças e legiões são efeito de intemperança e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da atual vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência divina, a falta de oportunidade, sua má estrela, terceiros, enquanto, na verdade, tudo se deve a seu próprio comportamento. Mas a experiência chega, algumas vezes um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas falhas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Causas dos sofrimentos originados noutra vida. Mas se há males nessa vida de que o homem é a própria causa, há também outros que são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. A perda de entes queridos e dos que sustentam a família, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna e ainda as doenças de nascença, sobretudo as que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sendo impotente para modificá-las. Porque esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo? Como todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter sua causa, e como Deus é extremamente justo, essa causa deve ser justa. Desde que a causa não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente em que cometemos o mal, o qual devemos então resgatar. Esta é uma alternativa da qual não podemos escapar.
O homem não é, portanto, sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. Consequências da lei de causa e efeito. Os sofrimentos produzidos por causas divinas de vidas anteriores são sempre, como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. Como estamos no mundo de provas e expiações, ainda que em transição para aquele de regeneração, não se deve crer que todo sofrimento que nele se passa seja necessariamente a expiação de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de prova escolhida pelo próprio Espírito para terminar sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Os Espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estiverem puros. É nas diversas existências corpóreas que os Espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Como as lembranças de vidas passadas nos teriam inconvenientes muito graves, podendo, em certos casos, humilhar-nos ou então exaltar o nosso orgulho, dificultando o exercício do nosso livre-arbítrio, trazendo assim perturbações inevitáveis às nossas relações sociais, Deus, em sua infinita bondade, nos faz esquecer das mesmas. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quizá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Entretanto, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então ele sabe porque sofre, permitindo-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Karma, destino e livre-arbítrio. As palavras karma, destino e livre-arbítrio sempre provocam no ser humano em geral algumas dúvidas, questionamentos de natureza existencial, porque ainda que não tenha qualquer crença religiosa, mesmo sendo o mais convicto materialista, suas dores morais e físicas, sua felicidade e desditas, os acidentes de percurso da vida, despertam-no para as realidades da alma humana. A palavra karma em sânscrito, karma ou karman, é um termo vindo das doutrinas budista, hinduísta, jainista, sikh, teosófica, adotado posteriormente também pelo espiritismo e por muitas correntes filosóficas religiosas, significando em primeira instância ação. No sentido secundário, o efeito de uma ação, ou se preferimos, a soma dos efeitos de ações, vidas passadas,
se refletindo no presente ou em próximas existências, ou seja, todo o bem ou o mal que tenhamos feito numa vida, virá trazer-nos consequências boas ou más para esta vida ou próximas existências. É intrigante a relação existente entre o sofrimento e o karma. Esse é um termo bastante utilizado pelas pessoas e quase na mesma proporção mal compreendido. Muitas vezes temos ouvido afirmativas de pessoas de diferentes classes sociais, cultura, profissão, religião, orientação sexual e outros indicadores. Ah, esse é meu destino, meu karma, conferindo às palavras karma e destino o mesmo errôneo significado. Muitos acreditam que o destino é uma força misteriosa que determina uma sucessão de acontecimentos na vida das pessoas, incluindo vidas passadas, que não se consegue evitar, ou seja, já estão predeterminados por leis necessárias ou fatais, decorrentes da fatalidade. Possuindo o homem a liberdade de pensar, goza igualmente a liberdade de realizar suas obras, sejam elas boas ou más. O livre-arbítrio pode ser desse modo definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta, ou seja, a possibilidade que ele tem, dentre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer com que prevaleça sobre as outras. Possuindo o homem a liberdade de pensar, goza igualmente da liberdade de realizar suas obras, sejam elas boas ou más. O livre-arbítrio pode ser desse modo definido como uma faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta, ou seja, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. No mundo espiritual, no intervalo das reencarnações, escolhemos conscientemente ou inconscientemente o gênero de provas, de acordo com nossas necessidades e possibilidades adquiridas pela conduta. Entretanto, ao reencarnarmos, não ficamos escravos desse modo de vida, uma vez que as particularidades correm por nossa conta. A todo instante podemos exercitar o livre-arbítrio, ou seja, escolher a atitude a tomar, seja ela boa ou má. Diante de conceitos tão fechados, rígidos, como pode valer em nossas vidas de espíritos imortais, ainda que atualmente encarnados, o tão almejado e necessário livre-arbítrio? Afinal, podemos ou não decidir escolher o que nos convém? Nossa reflexão é no sentido de harmonizarmos os conceitos de karma, destino e livre-arbítrio, retirando-lhes os conteúdos deterministas para uma visão ampla e transcendente, mais adequada com os aspectos educacionais e retificadores da reencarnação. A doutrina codificada por Allan Kardec trouxe uma compreensão profunda sobre a alma humana, abrindo horizontes ao homem ao considerá-lo um ser em franca evolução. Sabemos por orientação dos espíritos que quando reencarnamos não escolhemos um destino e sim um gênero de prova que cabe a cada um enfrentar ou recuar. Desta forma, não devemos usar a palavra karma dentro do espiritismo, sim causa e efeito, porque os detalhes dos acontecimentos da vida estão na dependência das circunstâncias que o homem provoca com seus atos. Se encararmos o karma com o fim total e irredutível, teremos um problema sério quando falamos de existência e sofrimento. Na pergunta número 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos sobre qual seria o objetivo da encarnação. A resposta que está ali é: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição, mediante seus esforços e desejos de melhoria. Em nenhum momento aparece a palavra sofrimento, fado, dor ou qualquer outro termo que signifique fatalidade.
A palavra karma não é mencionada em nenhum momento por Kardec ou pelos espíritos comunicantes das obras básicas. Entretanto, como sinônimo de ação, a cada nova existência, o homem progredirá inexoravelmente até atingir a perfeição, como estipulado no penúltimo parágrafo do resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Mas também nos ensinam que não há faltas imperdoáveis, que não possam ser apagadas pela expiação. Pela reencarnação nas sucessivas existências, mediante seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso, o homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final. A expressão, mediante seus esforços e desejos de melhoria, deixa bem esclarecido que o livre-arbítrio do ser humano é a sua grande ferramenta evolutiva, inexistindo determinismos e fatalidades. Ainda com relação ao destino, utilizado como sinônimo de fatalidade, Kardec pergunta aos Espíritos na questão número 851 do Livro dos Espíritos: haverá facilidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra, ou seja, todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? Responderam os Espíritos: a fatalidade existe apenas na escolha que o Espírito faz ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. E da escolha resulta uma espécie de destino que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu e em que se acha. Falo das provas de natureza física, porque quanto às de natureza moral e às tentações, o espírito, ao conservar seu livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Analisando superficialmente a resposta, podemos concluir que o espírito humano escolhe o tipo de vida que irá desfrutar durante sua encarnação. Logo, não há destino, e que o livre-arbítrio é a grande alavanca da evolução a todos nós que estamos encarnados no planeta. A liberdade de escolher nosso próprio destino todos os dias torna-se o diferencial entre o gênero humano e os animais inferiores, que ainda não pode discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral. Evoluir é o nosso destino. Como evoluir através da dor ou pelo conhecimento é sempre uma questão de escolha. Conclusões. Todo o aparato assim mencionado foi criado por Deus para proporcionar aos homens a sua evolução espiritual. Trata-se a evolução espiritual de uma evolução de nossa consciência e decorre, como acima citado, de nosso autoaprimoramento, libertação das paixões e aquisição de experiências superiores, sublimando as expressões do instinto e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a inteligência, o que faz com que possamos gradativamente irmos nos libertando de nós mesmos. Referências bibliográficas. Por favor, leiam na sequência as referências bibliográficas. Fim, está terminada a apresentação. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.